Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, nunca falha. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino e pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bem? Irmãos, nós estamos falando sobre dons do Espírito Santo. Só que Paulo chega num momento da leitura que ele diz assim: olha, agora eu passarei a falar de um caminho mais excelente. Porque a carta aos Coríntios foi uma carta de todas as formas que nós possamos olhar, além de tudo que Paulo ensinou, também foi uma carta de repreensão. Porque os coríntios, eles tinham todos os dons sendo manifestos no meio deles. Imagina só a sua igreja, imagina dentro da casa de oração onde você congrega, todos os dons do Espírito Santo sendo manifestos. As pessoas tinham ali os seus dons. Só que era muito bagunçado. Faltava ordem, as coisas do Senhor não são sem ordem. Mas o Senhor concede os dons. E Ele dá esses dons na mão de algumas pessoas e confia esses dons. Certo? E alguns usam esses dons como quer. Um exemplo para que os irmãos entendam. Vamos supor que uma igreja cheia de pessoas, de cantores e tocadores excelentes. Só que essa galera que é muito boa, essa galera resolve que não quer ensaiar, porque eles se acham muito bons. Não precisa ensaiar, chega na hora, faz um improviso e vamos ver o que vai dar. Por eles serem muito bons, vai ter culto que o negócio vai fluir, o povo vai sentir, vai falar, esse povo é muito bom. Talvez não precise ensaiar. Mas na maioria das vezes, por falta de organização, por falta de escala, por falta de ensaios, de preparação, de olhar a questão das cifras, das notas, da melodia, das vozes e querer fazer tudo no improviso, por mais que tenha o talento natural de cantar, vai dar algumas coisas erradas, vai virar bagunça. Agora, com coisas sobrenaturais, que são os dons espirituais, quando eu falei de música, eu falei de talentos que também são espirituais, veio de Deus, mas veio de nascença, né? Veio de berço. Agora, os dons espirituais são poderes sobrenaturais que nos veio. E como o apóstolo Paulo diz assim, olha, hoje nós vemos como espelho. Nós não vemos realmente como é. Todos os dons ele vem para nós, mas não vem com toda a clareza, com o manual de ensinamento. O que nós temos é a palavra do Senhor, mas ela não é exaustiva nos detalhes. Então nós vamos trabalhando e aprendendo e crescendo com o Senhor. Então, se não tiver de propósito, ordem e decência, a coisa vai virar uma grande bagunça. Então o apóstolo Paulo olha para os coríntios e fala assim, agora eu vou ensinar para vocês um caminho muito mais excelente. Aí ele começa a citar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Deu uma travadinha aqui, irmão, só aguardei um pouco. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retira. Ou seja, se eu estiver falando línguas estranhas, ou língua até dos anjos, não quer dizer que o dom de língua seria a língua dos anjos. Não, ele já está fazendo uma comparação. Ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um sino que ressoa. Ele faz o seu barulho
mas ele só dá um aviso. E ele fala, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Irmãos, quem não gostaria de saber todos os mistérios e todo o conhecimento? Quem não gostaria de ser mais sábio do que Salomão? Porque ele não sabia todas as coisas. Ele era o homem mais sábio do Oriente e não existiu alguém antes dele, provavelmente não houve depois também. Mas aqui Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse, ele está fazendo uma comparação com o mais longe possível do dom das línguas dos homens e dos anjos, na profecia, com todo o mistério e todo o conhecimento. Ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, Paulo está indo ao extremo para comparar que todos os dons espirituais, evoluídos ao seu máximo aqui nessa terra, sem amor, ele não tem valor algum. É isso que Paulo está querendo dizer. Então suponhamos que o dom de cura, ainda que eu pudesse, aqui eu estou parafraseando e colocando uma versão minha dentro desse texto. No versículo 3,5, por exemplo, ainda que eu entrasse nos hospitais e curasse todos os enfermos por todos os dias da minha vida, mas não tivesse amor enquanto eu faço isso, seria inútil. Porque no fim das contas, faz parte da vida natural do ser humano a morte. A palavra do Senhor diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então, para que nós venhamos passar o juízo, se o Senhor Jesus não voltar enquanto estamos vivos, todos nós vamos passar pela morte. Paulo está indo ao extremo da riqueza dos dons espirituais para dizer que o seu nível mais elevado de envolvimento com os dons e da manifestação de Deus na sua vida não se compara com o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Aí ele começa a dizer qual amor que é esse, que tipo de amor é esse? E ele fala, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus interesses, ou seja, ele está preocupado com os outros mais do que consigo mesmo. Ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Irmãos, 1 Coríntios 13 é uma receita e ao mesmo tempo é um selo de parâmetro, é uma aferição para ver se o que eu tenho de verdade é amor ou eu estou caminhando para ele, mas estou estagnado em alguma coisa. Ele é uma receita para que eu pratique tais coisas e também para que eu veja se eu já estou vivendo isso, se eu não estou, ainda me falta alguma coisa. E Paulo vai longe. Eu creio que cada um de nós trocaria os dons espirituais por uma vida saudável, por uma vida sem dores. Ele está dizendo assim, olha, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres e desse o meu corpo para ser queimado. Imaginou, irmãos? Se não tiver amor, nada disso me aproveita. É isso que Paulo está dizendo. A importância desse dom que ao mesmo tempo é considerado um mandamento. Nós aprendemos nesse sábado aí que o nosso professor Fabrício Lovato, nosso irmão Fabrício, falando a respeito disso, houve até comentários a respeito do amor, que o amor sim, ele é um dom. É algo que se nós não tivermos o Espírito Santo fica difícil nós externarmos ele. Mas ao mesmo tempo, o amor ele é um mandamento, eu preciso amar. Então eu posso fazer esse vínculo entre mandamento e dom, algo que eu consigo fazer se o Espírito Santo estiver operando em mim. Mas é algo que depois que o Espírito está em mim, se eu quiser endurecer meu coração ainda, eu consigo. Então a pergunta é, o Espírito Santo ele está em mim. Amém. Isso nós cremos porque aceitamos a Cristo, nos batizamos ou vamos nos batizar. Talvez alguém esteja assistindo e ainda não passou pelas águas. Mas o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. A segunda pergunta fica, eu estou praticando essa receita? Eu estou usando cada um desses condimentos, a paciência, a bondade, a não inveja, a não vanglória, o não orgulho, todas essas coisas detalhadamente aplicando na minha vida para que eu agrade a Deus? Irmãos, a resposta de tudo isso vai agradar muito o coração do nosso Deus, que é um Deus de amor. Quer agradar o coração do Senhor, pratique a palavra que Ele deixou escrita para nós. Essa revelação maravilhosa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, colocou para nós. O texto de 1 Coríntios, irmãos, está na boca de todas as pessoas em todas as eras depois de Cristo. Inclusive de todas as nações, as mais poderosas possíveis. Alguém citou 1 Coríntios 13.
É uma poesia mais famosa do que todas as demais do mundo. Na verdade, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo em todas as eras. É poderoso demais. É uma inspiração direta do coração do Pai. O que é o amor de Deus? E nós temos aqui nas nossas mãos essa receita e servimos ao Deus que inspirou Paulo a escrever essa receita para nós. O Espírito Santo mora em mim, habita em você. Então vamos permitir que Ele trabalhe no nosso coração para que isso cresça mais e mais e mais. Deus quer nos usar. Deus quer derramar os dons dele sobre mim. Mas o amor ao nosso próximo é maior do que qualquer coisa. O amor de nós para com o nosso irmão, com as nossas irmãs, com os nossos filhos, com os pequenos, com os grandes, com os idosos, com todas as pessoas, com a igreja. E não digo só aqui, como Batista do Sétimo Dia, com a IBSD. É o nosso amor para com qualquer religião. Nós temos aí a facilidade, se quisermos, de defender o nosso cercadinho e criticar outras igrejas. Mas o Senhor não vai vir buscar uma placa, amados. O Senhor não vai vir buscar uma placa fechada. O anjo da morte não vai pular as placas batistas do Sétimo Dia e pegar as outras. Não é assim que as coisas funcionam. O Senhor virá e buscará toda uma igreja espalhada sobre a face de toda a terra. E aquele que perseverar em buscar o Senhor e obedecer os seus mandamentos está firme com Deus, não para ser salvo, mas em resposta a uma salvação que Deus deu. Aquele que está em obediência, ele subirá com o Senhor. Aquele que busca santidade, mesmo quando todo mundo fala que isso não é necessário, que Deus só quer o meu coração, mas nós estamos voltados para a Bíblia. Não importa o que as pessoas falam, o que eu quero é aquilo que o Senhor me pediu para fazer e para viver. Isso sim, agrada o coração do meu Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração essa palavra em nome do Senhor Jesus.